Thank you. Aqui estão os tickets, $10 cada um. Aqui eu paguei em dinheiro, não aceito cartão aqui. E o troco, normalmente eles devolvem a grande parte do troco, se você paga em dólar, em moeda americana. E os troquinhos, os 5, 8, os trocos, eles vão na moeda cambodiana. Mas aqui devolveram tudo em dólar mesmo. Bom dia, eu sou o Luiz. E eu sou a Adriana. Ontem nós esquecemos de fazer o fechamento do vídeo, foi um dia muito intenso. Nós saímos por volta das 8h30 da manhã e voltamos, eu não lembro que horas. Mas quase 8 horas da noite. Quase 8 horas, é. Hoje nós vamos visitar aqui o Museu do Genocídio na capital do Camboja. E depois do museu aqui nós vamos lá para o campo de concentração, eu não sei se esse é o nome. É o memorial, não é isso? Que era o campo de concentração, que foi transformado em memorial. Ah, isso. Aqui nós vamos nos ater somente a relatar algumas imagens aqui do local e basicamente é o que nós vamos fazer aqui. Ele era uma antiga escola que foi transformado em prisão na década de 70, quando o governo assumiu e começou um massacre, perseguição por religião, intelectuais, artistas, aquela história de sempre. É o de sempre, só muda o local. As pessoas têm o mesmo pensamento desse tipo de pessoa, né? É importante visitar, além dos passeios para conhecer os locais, a parte bonita, alegre, é interessante a gente visitar essas partes menos nobres, até para que isso não caia no esquecimento e volte a acontecer. É isso aí. Eu acho que não é um passeio para todo mundo. Não é todo mundo que se sente bem em lugares assim. A Adriana acho que passou a ter interesse. Eu sempre tive interesse por esse tipo de assunto. Visitamos já alguns campos de concentração, um pior que o outro, mas é a história. E aconteceu coisas horrorosas e é aquela coisa, né? O detalhe para você conhecer esses lugares é saber até quanto a maldade do ser humano é capaz de atingir tantas pessoas, tantas famílias e destruir um montão de gente. A entrada do Museu do Genocídio é por aqui. Aqui pega, quem quiser audioguia, pega aqui. Ele é dividido em basicamente 5 partes, né? A primeira parte, ou uma das partes, é o Jardim Central, que é essa parte aqui. É a última que nós vamos visitar aqui e ver algumas histórias que aconteceram aqui. A primeira parte é um prédio, eles dividiram aqui, prédio A, que é esse primeiro aqui, o prédio B, que está bem aqui atrás, das árvores aqui, e os prédios C e D que estão lá para trás. Então esse bloco A são as salas de interrogatório. Elas eram usadas para tortura e confissões forçadas. Tem fotos nas paredes que mostram os corpos das vítimas encontradas ali depois da queda do regime. Nessa parte aqui em frente ao prédio A, seriam os mandamentos dos prisioneiros, o que eles deveriam seguir. Então são 9 regrinhas que eram, obviamente, todas tentando fazer o medo, né? Colocar o medo para quem estava preso aqui. Não podia fazer absolutamente nada, não podia chorar, não podia gritar, tinha que responder rapidamente as questões. E tinha como punição ou chicotadas, chibatadas ou choque elétrico. Esses instrumentos são instrumentos para agricultura, onde crianças, e aí tem algumas fotos aqui da época, eram obrigadas a trabalho forçado na agricultura. Esse aqui é uma parte onde o sistema anotava, fazia registro das crianças, mas não é de conhecimento o total de crianças que passaram por aqui, porque simplesmente o regime não fazia esse tipo de controle mais certinho, né? Essas aqui
São as últimas 4 crianças que foram resgatadas daqui. E aqui tem uma ilustração, aqui é do campo, onde nós vamos depois daqui do museu. Primeiro lá em cima, né? Aqui já no colégio, uma pintura onde as crianças eram separadas das mães, né, das famílias. Esse aqui é o prédio B, é o segundo aqui que nós vamos visitar, e ele contém algumas coisas diferentes aqui, algumas informações diferentes. Ele tem uma exposição de fotografias tirada pelo próprio Khmer Vermelho, nos quais mostra as expressões das pessoas que chegavam. Então vai ter expressão assustada, outras expressões não identificadas e também algumas fotos depois de torturas. Esses tonéis aqui eram utilizados para tortura também, eram enchidos de água e as pessoas amarradas, tem uma foto ali, mas eu não vou mostrar não. Tem amarrada com a mão amarradas, as mãos amarradas com a mão para trás, os pés amarrados e 2 ou 3 seguranças, guardas aqui do presídio, colocavam a cabeça da pessoa aqui para torturar, enfim, é isso aí. Agora a gente está num outro pátio aqui dos prédios C e D, que é o que nós vamos visitar agora. Esse aqui é o prédio C. Isso. No qual as salas de aula foram divididas em pequenas, minúsculas celas de tijolo ou madeira. E aí dentro também a gente pode ver alguns objetos pessoais, algumas marcas nas paredes. As condições eram extremamente cruéis. Essas aqui eram as celas individuais dos prisioneiros que ficavam nesse prédio aqui. Aqui é o prédio C. As celas estão marcadas, identificadas ali com o número em cima. Eram celas extremamente minúsculas. E cada uma, eu escutei a informação ali que um preso não era permitido conversar com o outro aqui. Esse no segundo andar aqui, as celas já são de madeira. Tem uma divisão entre elas aqui, um espaço. E também esse é o tamanho que a pessoa tinha disponível. E o teto também aqui, apesar de ser um pouco mais alto, as paredes não era até o teto. O cheiro nesse andar aqui é bem forte, mas provavelmente deve ser por causa da madeira. E não tem ninguém aqui. Imagina quando aconteceu, o que não acontecia aqui, o que não passava por aqui. E esse aqui é o último prédio, é o prédio D que tem. Tem exposições e documentos sobre o Khmer Vermelho, testemunhas de sobreviventes. E tem uma sala de pintura de um dos sobreviventes, que é o Van Nart, que ele retratou cenas das torturas que ele presenciou. Entre os prédios C e D tem esse pátio aqui, que é onde tem os túmulos coletivos, né? Que apesar do barulho que está lá fora, aqui dentro, principalmente nessa parte do pátio aqui, é bem silencioso. Na outra ponta aqui tem esse senhor aqui, que eu acredito que ele é um dos sobreviventes desse absurdo, né, que mais um absurdo que o ser humano consegue promover. Ali naquela foto ali, ele está aqui, de camisa azul ali, escrevendo, assinando, autografando o livro. E é com esse
pátio aqui entre os prédios A e B, que a gente termina essa visita aqui nessa prisão aqui, que devia ser uma escola, ou melhor, era uma escola e se tornou uma prisão. E, como eu disse na outra tomada, um absurdo que o ser humano é capaz de promover, né? Por ego, por poder, ou seja lá por que for, tá errado. A gente vai agora, a gente ficou aqui umas 2 horas, passamos por todas as áreas e salas que estavam abertas e vamos agora lá pro campo de concentração. Pegamos o tuk-tuk aqui, para ir até o campo de concentração aqui e memorial, aqui tem o memorial. Só que o tuk-tuk está sem gasolina. Olha isso! Meu Deus! Perigosamente. Quero passar pra lá, quero passar pra lá. Passou, e agora do outro lado aqui. Oi! Depois de uma viagem de Grab até aqui, foram 25 minutos, nós chegamos no Centro de Genocida Choeng-ek. É um como eles chamam aqui, campos da morte do Camboja. Ele está mais ou menos a 15 quilômetros lá do centro onde nós estamos. E durante o regime Khmer Vermelho, entre 75 e 79, mais de 1,7 milhões de pessoas foram mortas aqui. Intelectuais, profissionais, religiosos e até crianças. Nada diferente dos outros genocídios que a gente já conhece, né? Aqui inicialmente era um pomar. Um pomar. E aí se tornou um dos principais centros de execução do regime. As vítimas eram trazidas lá daquele local que nós visitamos agora há pouco, que foi uma escola, onde lá eles eram torturados e aqui eles eram trazidos para execução. Esse primeiro ponto aqui é onde o caminhão chegava, vindo lá da escola, trazendo os presos. Após ele desembarcar as pessoas, elas eram trazidas para esse ponto aqui pertinho, aqui onde está esse número 3, aqui onde tem essa cabaninha aqui com informação. E a informação que está passando ali embaixo é que o caminhão desembarcava as pessoas e imediatamente, pelo que está escrito ali, as pessoas eram mortas. Chegou a esse campo matar 300 pessoas por dia. As pessoas que eventualmente não morriam nesse dia por qualquer razão, elas eram mortas no dia seguinte. Nessa parte aqui, onde tem aquele vidro protegendo, tem cerâmicas que foram usadas para armazenar produtos químicos que eram armazenados exatamente nesse ponto aqui. Então eles deixavam os produtos aqui e quando iam usar, retiravam. Já nesse ponto aqui é onde existia uma estrutura que eles armazenavam os armamentos, as armas de tortura que eram utilizados, facas, lanças, porretes. Ficava tudo debaixo aqui de uma casinha, uma construção de madeira. Já nesse lugar aqui é onde foram encontrados 450 vítimas aqui. Existem inúmeros lugares como esse aqui. Acho que foram identificados 129 ou algo parecido.
Só que existem ainda muitos que estão intactos. O pessoal de pesquisa, que faz esse tipo de trabalho, ainda não chegou a abrir esse novo campo, mas eles estão aqui, obviamente, e muita gente ainda espera por essa notícia, né, para saber a história dessas pessoas. Essa área aqui é onde é o que representava o pomar da região. Os fazendeiros que viviam por aqui, eles não possuíam dinheiro, as terras não eram deles, todas as terras aqui eram do Estado, e eles eram autossuficientes com relação à alimentação. Era como era na década de 60, 70 ou talvez um pouco antes. Como eu comentei, aqui existem várias covas coletivas, né? Como essas demarcações no chão aqui. Algumas estão já cobertas, é onde tem bastante informação, e essas outras ainda estão para pesquisa. Especificamente nessa aqui, foram encontrados mais de 100 vítimas aqui, sendo mulheres e crianças todas nuas. E eles tiveram muitas dificuldades aqui para identificar e entender o porquê que isso aconteceu. Isso não é explicado, pelo menos eu não entendi no audio guide que nós temos aqui. Mas imagina, nesse pedaço de terra aqui, 100 pessoas encontradas mortas. Terminamos a visita aqui. O lugar aqui ele é pequeno, ele tem 18 pontos de explicação pelo audioguia. Ele transmite, pelo menos para mim, transmitiu um lugar bem tranquilo, bem calmo. Muitos passarinhos aqui, escuta muito passarinho cantando aqui. Tem algumas coisas eles vão explicando onde as pessoas eram enterradas, e eu falei que era campo de concentração. Na realidade não é um campo de concentração. É de extermínio. É um campo de extermínio aqui. E eles não eram sepultados, eles simplesmente matavam e jogavam. Chegava aqui, ia para a beirada de onde tinha alguma vala, e eles matavam as pessoas, normalmente não com balas, não com arma de fogo, porque as balas eles consideravam caras, mas eles utilizavam as ferramentas agrícolas para matar as pessoas. Então, na maior parte das vezes eram golpes na cabeça, martelo, enxada, e a gente vê isso nos crânios que tem, né? Tem uma estupa aqui que foi construída pelo governo cambodiano, em homenagem às vítimas, e ela é dividida em 17 níveis. O nível mais baixo são as roupas que foram encontradas, ou parte dessas roupas, e aí os níveis acima eram ossos e crânio. E aí, como a Adriana falou, os crânios, a grande maioria tá quebrado, né? Tá com alguma fissura ou quebrado mesmo. Agora a gente vai voltar lá para a cidade. Hoje tem só mais uma visita e a gente termina aqui essa parte horrorosa que aconteceu entre 75 e 79. Conhecemos mais uma dessa parte, né? Só perguntar, eu não escutei se você falou, eram mais de 300 campos de extermínio, né? Esse aqui é um dos únicos que foram conservados, é isso? Eu não escutei essa parte. Ah, tá. Não escutei isso aí não, eu dei prioridade para os números, mas você já tinha comentado isso lá no início. E pode ser, pela quantidade de pessoas que morreu em virtude disso aqui, chega, acho que é 3 milhões de pessoas. Acho que é isso. Devia ter muito campo igual esse aqui. Lembrando que isso aqui era um pomar, tá? Isso era um pomar, era um lugar calmo, tranquilo, onde nasce alimento. Aí o pessoal escolheu para matar as pessoas. E aqui também tem uma parte que antes de acontecer tudo isso, além de ser um pomar, tem uma parte pequena onde tinha um antigo cemitério chinês. É verdade.
É isso mesmo, exatamente, é isso mesmo. Já está terminando o dia aqui em Phnom Penh. Nós fomos visitar a mesquita, conhecer a mesquita que foi construída aqui nos anos 2000. Mas a gente só entrou, acabou não filmando nada lá. Também não tinha muita coisa para filmar. Não. Mas um senhorzinho simpático foi lá acender a luz do lustre. O lustre. Lustre muito bonito. Isso. E aí aqui a gente está voltando basicamente pelo mesmo caminho que a gente estava ontem aqui. Ontem foi domingo, né? É, final da tarde. Final da tarde, aqui tava lotado, um barulho. Aí barraquinha pra tudo quanto é lugar. Barraquinha. A Adriana experimentando algumas coisas aqui, aquele leite de aloe vera lá, né? O chá de... Suco. O suco. Suco de aloe vera, crababosa. Aqui a gente tá... Oi? Tá bonitinho, acho que tem tofu. Aqui a gente está passando, o rio Mekong está aqui, atrás da câmera aqui, né? E aqui o pessoal ainda, ontem tinha algumas barraquinhas, eram mais estruturadas as barracas. Essas aqui parecem aquelas, parece não, são aquelas barracas essencialmente de rua, né? As pessoas compram comida aqui e vem cá, pra te mostrar. Aqui, ó. E vem comer aqui. Aqui não tem ninguém, mas vem comer aqui, ó. Lá embaixo no gramado dá pra ver. Hoje foi dia de ficar no apartamento. A Adriana até foi para uma piscina, mas eu fiquei lá dentro do apartamento. Fala em apartamento, o nosso hotel é aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse aqui, esse prédio aqui, ó. E a piscina lá em cima. Opa, a piscina aqui em cima. Aqui. Tem ali em cima e tem ali embaixo, né? São duas piscinas nesse hotel. Aqui, nós estamos em Phnom Penh. Essa rua aqui é muito interessante para comer, ter alguns restaurantes diferentes aqui do Camboja mesmo, com pratos do Camboja. Tem esse lugar aqui que nós vimos hoje, quer dizer, tínhamos visto há uns dias e hoje que a gente parou para dar uma olhadinha no cardápio. E o cardápio é legal, é interessante. Tem a história do happy hour, tem tudo aqui nesse lugar aqui. Tem vários pontos que nós poderíamos ter conhecido, mas fica para uma próxima vez, né? E precisávamos também adiantar algumas coisas Bastante coisa, por sinal. A parte burocrática, vídeos, selecionar fotos. Isso tudo está sendo um aprendizado pra gente, porque antes, como nós não tínhamos a preocupação de postar os vídeos, as fotos, era só pra gente mesmo, então era passear. Tipo Taz, sabe Taz, aquele desenho? Só que a gente não era com comida, era com passeio e foto. Agora não, a gente tem que diminuir o ritmo, porque depois do passeio tem um trabalho para fazer. E até nossos vídeos, nossas postagens estão um pouquinho... Não, os vídeos eles estão saindo um por semana, mas a tendência é eu tentar agilizar para postar um pouco mais rápido. E foto, eu estou organizando as fotos diariamente, que dá trabalho isso, né? Os vídeos dão muito trabalho também, mais Os vídeos dão trabalho também. É que os vídeos você tem que ver, aí filma, aí você vê o que você filmou, o que vai aproveitar, o que não vai aproveitar, separa por dia, aí faz a edição, aí põe música, aí tira isso, põe aquilo. Acaba sendo um processo bem lento, bem moroso, né? Mas, como a Adriana falou, a gente está aprendendo A gente está descobrindo agora que o nosso ritmo de viagem vai ter que ser um pouquinho diferente do normal. Porque o nosso normal é sair de manhã e voltar à noite. A gente costuma andar 20, 25 quilômetros e
A única preocupação quando chega no hotel É tomar banho. Tomar banho e dormir. Agora não, agora a gente tem que encontrar o nosso novo ritmo. Essa é a última noite aqui. Última noite. Que trabalhou, eu esqueci o nome do local. Phnom Penh. Phnom Penh. Vamos conhecer aqui nós ficamos muito bem localizados, o Luiz já mostrou o hotel. Só que à noite nós não tivemos disposição para sair. Então hoje, como nós não saímos para almoçar, a gente vai conhecer aqui, vamos mostrar um pouquinho e daqui a pouco vamos jantar que nós estamos com fome.